A professora Ana Beatriz Venâncio é uma mulher branca, de 30 e poucos anos, cabelos escuros, compridos, penteados para trás. Ela usa óculos de aro escuro e arredondado, veste uma blusa fechada escura e tem nos orelhas fones de ouvido brancos sem fio. Olá, eu sou Ana Beatriz, nutricionista, pesquisadora e analista de políticas públicas, e hoje vou conversar com vocês sobre políticas públicas de segurança alimentar e nutricional nas perspectivas federais. Bom, a nossa aula vai seguir um caminho que a gente vai conversar sobre os objetivos da aula, fazer uma relação sobre a segurança alimentar e nutricional com as políticas públicas, um breve histórico das políticas públicas de segurança alimentar no Brasil, e nos 2 momentos seguintes a gente vai aprofundar um pouco sobre a estratégia Alimenta Cidades e sobre os programas do PENAI e do PAA. Temos, então, como objetivo da aula, de modo geral, expor um panorama geral das ações de segurança alimentar e nutricional no âmbito federal, fazendo um resgate histórico do desenvolvimento das ações de segurança alimentar no Brasil e destacando ações chaves como o Alimenta Cidades, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Bom, para a gente começar, o ponto de partida da gente é sobre essa relação da segurança alimentar com a política pública, né? Tendo como base a compreensão que vocês já viram em outras aulas de que a segurança alimentar e nutricional é a garantia de um direito, e esse direito, portanto, é o direito humano à alimentação adequada. E aí eu trouxe os 2 conceitos, né? Um de segurança alimentar e nutricional que vocês já conhecem, que destaca, então, o direito, né, de acesso a todos, a regular permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente e, com detalhe, sem comprometer acesso a outras necessidades essenciais do indivíduo. E aqui o destaque é que as famílias que têm uma situação de vulnerabilidade a ponto de ter o seu direito à alimentação adequado e saudável violado, ele tem outras vulnerabilidades, como o direito talvez a moradia, o direito ao trabalho, o direito à escola, enfim, outros direitos que precisam ser garantidos para que elas possam ter condições de ter esse direito à alimentação adequada e saudável garantido. Pensando nisso, a gente tem, então, um problema social e um problema de saúde pública. E aí a gente parte para o diálogo com o conceito de políticas públicas, que tem vários conceitos, mas eu gosto muito desse aqui, né, que eu trouxe para vocês, que traz a política pública enquanto uma resposta dos governos às demandas, que sejam problemas e conflitos de um grupo social, no nosso caso a gente está falando do cenário nacional, mas que essas respostas, elas vão ser um produto de negociações entre diferentes interesses, que são mediados também pela racionalidade técnica. Então, a gente vai ver agora um histórico das políticas no Brasil, né, voltadas para a segurança alimentar, mas entendendo que ao longo dessa trajetória, né, tudo que foi produzido é produto de negociações de diferentes interesses e também da racionalidade técnica do momento. Bom, partindo dessa ideia de direito, a gente sabe que tem muita história no Brasil antes de 1992, inclusive a criação do PENAI em seu primeiro molde, né, em 1979, mas a gente vai avançar a partir dessa noção de direito em 1992, quando o Brasil adota o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o PDESC, que assume esse direito à alimentação adequada. Bom, em 1993, a gente tem uma das estruturas, né, da segurança alimentar, que é o CONSEA, criado. Em seguida, a realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1994, que discute essa construção da ideia das estratégias de segurança alimentar e nutricional com a sociedade civil e o governo do momento. Mas em 1995, a gente tem a extinção do CONSEA e uma nova proposta, né, que é a proposta do Programa Comunidade Solidária, que tem como objetivo coordenar as ações governamentais voltadas para o atendimento à parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à pobreza. Nesse sentido, né, a agenda básica do Comunidade Solidária tinha 6 eixos que orientavam as ações que iam ser propostas, né? O primeiro, o combate à mortalidade infantil e saúde da família. O segundo, as condições de alimentação. O terceiro, o apoio ao ensino fundamental e pré-escolar. O quarto, habitação e saneamento.
O quinto, geração e ocupação, renda de ocupação, renda e qualificação profissional. E o sexto, apoio à agricultura familiar. Dentro desse conjunto de programas, né, eu destaco o programa de combate à desnutrição e materno-infantil, o programa de imunizações, o programa de agentes comunitários, o próprio PENAI, né, o programa de transporte escolar, o programa de geração de emprego e renda e também o PRONAF. Só que, apesar de a gente ter esse conjunto de programas nessa proposta, isso era direcionado para o que o governo chamava no momento de bolsões de pobreza, que eram os municípios mais vulneráveis. Então, a gente foge um pouco da ideia de direito, garante muito focalizada esses programas, mas foge da ideia de direito, que é o acesso para todo mundo. Bom, algumas observações estão sobre o Comunidade Solidária, que ele propôs uma seletividade dessas ações sociais focadas nesses bolsões da pobreza, promoveu uma integração mínima, né, de ações entre saúde e educação, iniciou a articulação entre ações assistenciais e iniciativas com possível desenvolvimento local, ainda que não tivesse essa compreensão do todo, né, era um embrião ali, e inseriu as organizações sociais, porém de forma pouco estruturada, dando a elas uma responsabilidade maior do que o governo deveria ter assumido, na verdade, né? Se é direito, a responsabilidade do governo proteger, promover e garantir essa alimentação. E, no final do governo do FHC, a gente teve, então, a criação dos programas de transferência mínima de renda no segundo mandato. Posto isso, a gente passa para uma outra temporada, que é a do governo Lula, que inicia, então, colocando a segurança alimentar no centro da agenda governamental, trazendo de volta a proposta do CONSEA, né, de forma ativa, e teve como objetivo promover o alívio da pobreza e a erradicação da fome e a promoção da inclusão e do desenvolvimento social. Nessa perspectiva, o governo traz uma proposta de articular ainda mais e de forma que ocorra em todo o território brasileiro, não apenas naqueles bolsões, estratégias emergenciais e estratégias estruturantes. Emergenciais, aquelas que vão trazer uma resposta rápida para quem está necessitando daquela resposta rápida, né, da fome e da pobreza, e as estruturantes, pensando na quebra do ciclo de pobreza, numa lógica de desenvolvimento social, de fato. Né, o Fome Zero, ele tem 4 eixos principais, veio com essa proposta, né, de acesso aos alimentos, tendo aí, em relação ao Bolsa Família, né, a presença do Bolsa Família, fortalecimento da alimentação escolar através do PENAI, também as redes locais e regionais envolvendo os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, as feiras, agricultura urbana e banco de alimentos e o programa Cisternas, trazendo uma perspectiva de acesso à água nas localidades que não tinham acesso à água. O segundo eixo, fortalecimento da agricultura familiar, com o financiamento da agricultura familiar através do PRONAF e também o programa de aquisição de alimentos. O terceiro eixo, a geração de renda com qualificação social e profissional e outras atividades. E o quarto eixo, a articulação, mobilização e controle social, de forma que foi institucionalizado e foram formalizadas os espaços de atuação desse controle social. Bom, a partir do Fome Zero, né, com a criação desses programas, a gente passa também, à medida que eles foram sendo implementados e fortalecidos, a gente passa para um momento de estruturação institucional da Política Nacional de Segurança Alimentar, onde a gente tem, em 2004, né, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar, que debateu o conceito ampliado de segurança alimentar, saindo da proposta de focalização na produção de alimentos, mas entendendo que a gente tem outras dimensões que vocês já viram em aulas anteriores, né? Em 2006, a gente tem a criação, então, da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que tem entre os seus componentes, né, o CONSEA, a CAISAM, o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2009, a gente tem um up, né, no programa de alimentação escolar, que é a obrigatoriedade dos 30% de compra da agricultura familiar. E aí, com esse arcabouço, né, a gente consegue uma estrutura de mobilização muito direcionada pelo CONSEA para que o direito humano à alimentação adequada na Constituição fosse inserido na Constituição Federal Brasileira em 2010. Lembra que eu falei sobre ele ter um pacto internacional logo no início, mas esse pacto não estava inserido na Constituição.
É um pacto que a gente faz enquanto país e outros países juntos. Nesse caso, a gente insere na Constituição e traz essa obrigatoriedade do governo se responsabilizar pela garantia desse direito. Então, o Fome Zero, né, inseriu a segurança alimentar na agenda governamental brasileira, fez parte dessa inserção, né, institucionalizou a Política Nacional de Segurança Alimentar, não só no Fome Zero, mas nesse contexto todo do governo Lula, ampliou a participação da sociedade civil de forma estruturada, dando ao CONSEA, principalmente, e outros conselhos relacionados, essa possibilidade de estar mais presente, né, e institucionalizada, e incentivou a prática da intersetorialidade e o diálogo entre os diferentes setores dos programas, embora a intersetorialidade ainda seja uma fragilidade em todos os espaços até hoje, né? Bom, passada essa época do governo Lula, a gente entra então com o Plano Brasil Sem Miséria, adotado a partir do governo Dilma, né? E nesse mesmo período, a gente teve a primeira publicação do Plano Nacional de Segurança Alimentar, com vigência de 2012 até 2015, que trazia, né, o que é que o governo estava preparando para a segurança alimentar nesse intervalo de 2012 a 2015, pensando quais eram as ações, os ministérios responsáveis e também os possíveis orçamentos. O Plano Brasil Sem Miséria, né, ele tem algumas características, dentre elas, identificar essa extrema pobreza, né, e fazer uma busca ativa, e aí o fortalecimento dos CRAs foi bastante importante nesse sentido, né, para entender as famílias que não foram alcançadas no governo anterior e tiveram essa extrema pobreza mantida, o que é que poderia ser feito onde elas estavam, para pensar ações de aumento de capacidades e de oportunidade para essas famílias a partir de 3 eixos, né, a garantia de renda, que a gente destaca a atuação do Bolsa Família, né, com reajuste dos valores e também o BPC, a inclusão produtiva urbana e rural, com destaque para o Pronatec, o microempreendedorismo, o Programa Crescer e o PAA, e o acesso a serviços públicos, com destaque para o NutriSUS, o Mais Médicos, o Mais Educação e o fortalecimento do CRAS. Esse conjunto de atividades, né, junto com a trajetória que o Brasil já vinha construindo, tendo a agenda da segurança alimentar central para o governo, melhorou a renda e o aumento do bem-estar da população, e a gente conseguiu, em 2014, né, simbolizar essa saída do Brasil do mapa da fome, que é acompanhado pela FAO. E aí, a gente tem, então, algumas perspectivas um resuminho, né, do Brasil Sem Miséria e desse período, né, do governo Dilma, a identificação das diferenças regionais, que eles chamam de faces da pobreza, entendendo que a pobreza que tem uma cara aqui no Nordeste é uma pobreza que tem outra cara no Sudeste, que tem similaridades, mas também tem suas particularidades. A definição de meta de universalização das políticas relacionadas à pobreza, entendendo aquela perspectiva de direito que a gente trouxe no início da aula. A estratégia da busca ativa, entendendo que algumas famílias não buscam, não conseguem, e por diversos fatores, alcançar o programa, e a responsabilidade do governo fazer essa busca ativa e identificar essas famílias. O ajuste do repasse do Bolsa Família para que todos pudessem ficar acima da linha da extrema pobreza, e a inclusão produtiva com geração de emprego e empreendedorismo. Bom, e aí a gente tem o acontecimento do impeachment da presidenta Dilma em 2016 e início do governo Temer, logo seguido do governo Bolsonaro, e temos uma fase, então, de priorização de reformas estruturais para a redução do gasto público e do tamanho do Estado. A gente tem, nesse momento, alguns acontecimentos que fragilizam a política de segurança alimentar e, principalmente, a perspectiva de garantia de direito humano à alimentação adequada como um papel do Estado e do governo. Então, a gente teve, então, entre 2017, os cortes de gastos, o início da reforma trabalhista, com flexibilizações dos direitos, né? A emenda constitucional 95, estabelecendo um teto de gasto, que trouxe vários impactos, e aí a gente tem estudos que já mostram esses impactos. E durante a gestão do governo Bolsonaro, a gente continuou tendo cortes de gastos, e aqui um destaque para a negação da fome no discurso do governo. Isso faz com que a segurança alimentar que estava no centro do governo anterior, né, ele passa a ser negado, é uma necessidade, um problema que é negado pelo governo, e muito possivelmente as políticas não chegariam
da mesma forma, né? E no primeiro dia de governo do governo Bolsonaro, a gente teve a extinção do Conselho, e aí a gente fragiliza ainda mais essa militância, essa mobilização em torno da garantia de uma alimentação adequada, né? Em 2020 e 2021, a gente teve a pandemia da Covid e a gente precisou, então, que o governo se colocasse para garantia de direitos, ainda que emergencial, e a gente teve algumas iniciativas, como o auxílio emergencial e o Auxílio Brasil, né? E nesse cenário todo, o Brasil acabou voltando para o mapa da fome. Então, depois dessa fragilização, quando o governo Lula assume, né, o seu terceiro mandato, a gente sentiu, enquanto governo, né, a necessidade de retomar algumas ações e fazer algumas outras que ainda não tinham sido feitas. E veio, então, a proposta do Plano Brasil Sem Fome, com alguns objetivos, como tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir anualmente as taxas de pobreza, reduzir o percentual de domicílios em insegurança grave. E aí vocês já devem ter visto aqui na aula que a insegurança grave é aquela quando o indivíduo passa o dia inteiro sem comer ou falta, de fato, o alimento, né? E aí, esse Plano Brasil Sem Fome, ele é norteado por 3 eixos principais: o acesso à renda, redução da pobreza e promoção da cidadania, que aí a gente envolve, faz alguns destaques, né, como o novo Bolsa Família, mantém a busca ativa, tem um protocolo do Brasil Sem Fome que prevê essa integração entre os setores da segurança alimentar, da assistência e da saúde, né, e outros programas em geral, vou falar só os destaques, né? A alimentação adequada e saudável da produção ao consumo é um outro eixo, e aqui a gente tem o Plano Safra da Agricultura Familiar, a segurança alimentar nas cidades, que é a Estratégia Alimenta Cidades, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e nesses destaques, e o Programa de Aquisição de Alimentos e o PENAI aqui também nesse eixo. E, por fim, o eixo de mobilização para o combate à fome, o fortalecimento do CISAM, né, e a adesão de estados, municípios e entidades federativas a esse sistema, né, e também alguma rede de iniciativa da sociedade civil sendo fortalecida. Bom, até aqui a gente conseguiu conversar um pouco sobre esse histórico das políticas públicas, né, a relação da segurança alimentar com as políticas públicas. Vimos o Programa Comunidade Solidária, um pouco da Estratégia Fome Zero, o Brasil Sem Miséria, as ações que tiveram impacto sobre as políticas de segurança alimentar nos governos Temer e Bolsonaro, e finalizamos, então, com o plano Brasil Sem Fome. E a gente vai para as nossas próximas etapas conversar um pouco sobre a Estratégia Alimenta Cidades e os programas PENAI e PA. Bom, voltando um pouco para comentar, né, e discutir com vocês sobre a Estratégia Alimenta Cidades, que tem por nome completo Estratégia Nacional de Segurança Alimentar nas Cidades, estabelecida pelo Decreto 11.822 de 2023, e tem como objetivo ampliar a produção, o acesso, a disponibilidade e o consumo de alimentos adequados e saudáveis, priorizando os territórios periféricos urbanos e as populações em situação de vulnerabilidade e risco social. E aí, como que essa estratégia foi planejada, né? Por que, de fato, os territórios periféricos urbanos? A gente vê em algumas pesquisas da Rede Pensão e também do IBGE que a insegurança alimentar é muito presente, muito frequente na zona rural, mas também a gente sabe que em número populacional, em número de pessoas, as periferias que têm uma prevalência de insegurança alimentar alta, tem um número de pessoas maior. Então, a estratégia pensou em alcançar esse público que estava em insegurança alimentar nos territórios periféricos. E é uma interação entre 3 diferentes ministérios até então, o MDS, né, o MDA e o Ministério das Cidades. Bom, qual é o público-alvo da estratégia, né? Atualmente, a estratégia tem 60 cidades que foram priorizadas para esse ciclo, primeiro ciclo de 2024 a 2026, e essa priorização foi feita da seguinte forma: os municípios do Norte e Nordeste, todos com mais de 300 mil habitantes, todas as capitais brasileiras, e os municípios do Sul e Sudeste, como vários deles tinham mais de 300 mil habitantes, né? Eles tinham uma priorização a partir da maior quantidade de população em situação de rua registrada no CAD único. Como que ficou, então, os eixos da Estratégia Alimenta Cidades? Eles são 8 eixos, de um modo geral,
contemplam a oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar. Então, como que a gente vai ofertar e disponibilizar uma alimentação que seja saudável também nos espaços públicos, nos equipamentos públicos e sociais? O segundo traz também essa perspectiva de oferta e disponibilidade de alimentos saudáveis nos equipamentos públicos, mas também nos privados, de abastecimento alimentar. O terceiro eixo, ele traz uma ideia, uma proposta de atuação sobre a promoção de ambientes alimentares urbanos que favoreçam a alimentação adequada e saudável. O quarto ponto, né, o quarto eixo, foca na produção de alimentos que sejam saudáveis e sustentáveis nas cidades e em seu entorno. O quinto eixo, ele traz uma perspectiva de atuação na redução das perdas e desperdícios de alimentos. No sexto eixo, desculpa, a educação alimentar e nutricional, com comunicação e informação sobre alimentação adequada e saudável. O sétimo eixo, a perspectiva da articulação intersetorial entre as áreas da assistência social, a segurança alimentar, a saúde e outros setores, né? E, por fim, o apoio à rede urbana de alimentação adequada e saudável, que é uma rede que troca experiências e é fortalecida no coletivo para garantir essa alimentação saudável à população. Bom, algumas atuações no âmbito da estratégia, né, que já têm sido feitas, a primeira, a priorização dessas cidades e a segunda, o fortalecimento do CISAM para que essas cidades pudessem participar efetivamente da estratégia Alimenta Cidades. Elas precisavam ter aderido ao CISAM e, sobretudo, né, além de aderir, elas têm um período de 1 ano para criar os seus planos de segurança alimentar e ainda manter a CAISAN e o CONSEL funcionando como os critérios de permanência. Uma outra ação, né, atuação no âmbito da estratégia é a liberação de recursos através de editais de fomentos. Em 2024 2024 foram liberados recursos para o programa Cozinha Solidária, para o programa de aquisição de alimentos, modernização de banco de alimentos e também para a agricultura urbana e periurbana e possivelmente, né, está previsto que nesse ano permaneçam sendo abertos editais para esses programas e também outros. Bom, uma outra forma de atuação da estratégia Alimenta Cidades é a elaboração de materiais orientadores na perspectiva desses 8 eixos que eu comentei. Um deles é a Portaria 25 de 2024, que orienta a articulação entre os sistemas de saúde, os sistemas de assistência e o Sistema de Segurança Alimentar, o SUS, o SUAS e o CISAM, a elaboração da plataforma Alimenta Cidades, que tem informações sobre a estratégia e também dados georreferenciados sobre desertos e pântanos alimentares nas cidades, um estudo técnico feito pela UFMG de 91 cidades. E aqui é só um adendo, né? Os desertos alimentares é quando tem escassez dessa oferta de alimentação saudável, qual território tem dificuldade nesse acesso, e o pântano alimentar é quando tem abundância de disponibilidade de acesso a alimentos que são considerados não saudáveis. E aí você vai entrar lá e vai ter todo o mapa do Brasil, e nessas 91 cidades você consegue dar um zoom e ver a sua cidade, como que está o panorama de desertos e pântanos alimentares. Uma outra oferta, né, da Estratégia Alimenta Cidades é a plataforma Redos, que traz um espaço de comunicação e disponibilização de materiais sobre a estratégia e os programas que ela dialogam, e lá a gente tem um espaço para poder discutir sobre esses programas, trocar experiência entre os diferentes municípios e acompanhar o que tem acontecido, toda a legislação disponível, materiais orientadores sobre esses programas vai estar lá disponível para vocês na plataforma Reduz. Bom, e por fim, um apoio especializado para essas 60 cidades que foram priorizadas, com apoio técnico em parceria com o Instituto Comida do Amanhã e realização de oficinas presenciais para discutir o diagnóstico que foi feito no início e implementar, criar uma rota de implementação da estratégia que faz com que a gente possa ter um caminho para seguir nesse próximo ano das ações que vão ser implementadas junto à estratégia em cada município e, de forma específica, tem um apoio técnico também para o ambiente escolar, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Bom, aqui só para vocês conhecerem, né, a plataforma da Estratégia Alimenta Cidades, onde vocês vão poder entender como o mapeamento dos desertos e pântanos alimentares
e aprofundar, ver quais são os resultados. Aqui a plataforma REDOS, né, que tem a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar nas cidades, mas também tem outras estratégias que estão relacionadas com o Plano Brasil Sem Fome, tem o Periferia Viva, tem o próprio CISAM, tem outras coisas que vocês podem explorar de conhecimento lá. E aqui deixar alguns materiais de apoio que vocês vão poder utilizar para tirar dúvidas ou para poder orientar os passos de vocês nos municípios, né? O instrutivo de ações para operacionalização dessa portaria, que traz o diálogo entre o SUS, o SUAS e o CISAM, e o próprio manual de implementação da Estratégia Alimenta Cidades. Bom, posto isso, né, a gente vence mais uma etapa da aula, que é compreender a Estratégia Alimenta Cidades, sendo um dos cenários uma articulação intersetorial que o governo atual traz como proposta para enfrentamento da insegurança alimentar em territórios periféricos. E aí, uma coisa que eu acho que é importante que a gente deixe claro é que a gente trata, muitas vezes, da atuação governamental focada em programas ou ações específicas. E a estratégia, ela traz uma proposta de articulação de todas essas iniciativas, de diferentes programas, com 3 ministérios até então, e diferentes ações para poder, juntos, promover a segurança alimentar e nutricional nesses territórios especificamente. Um outro ponto, né, que a gente destaca nessa aula é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né, que teve a sua criação muito tempo anterior, né, mas aí ele foi sendo ajustado e adequado para essa perspectiva da segurança alimentar e nutricional também, né, e tem como objetivo desenvolver ações de educação alimentar e nutricional e ofertar refeições que cubram as necessidades nutricionais durante o período letivo. Dentro disso aqui, a gente tem como objetivo final, né, que essas ações de educação alimentar e nutricional e essa oferta das refeições adequadas, né, promovam o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e aumentem a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes e também formem hábitos alimentares saudáveis. E aí, quando eu digo que o PNAE ele foi sendo ajustado para poder alcançar essa perspectiva de segurança alimentar que ele tem hoje, é porque há um tempo atrás, né, as iniciativas muito anteriores, elas traziam uma proposta de que eu vou ofertar alimentação para não ter evasão escolar, eu vou ofertar alimentação não nessa perspectiva de ter um direito, de ter que a criança possa acessar essa refeição e ter impacto sobre a sua saúde de modo geral. Bom, algumas diretrizes do próprio PNAE, né, são a primeira, a alimentação adequada e saudável, que está relacionada com a oferta de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, os hábitos alimentares saudáveis, em conformidade com a faixa etária e necessidade específica, se houver, né? A segunda diretriz é a educação alimentar e nutricional, sendo inserida no currículo escolar e abordando o tema da alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida na perspectiva da segurança alimentar, né? Trazendo que todas as ações que sejam feitas, dialogadas com o currículo escolar, e aí a gente tem várias experiências no Brasil de atividades de educação alimentar e nutricional, dialogando com matemática, com português, com biologia, enfim, mas tudo trazendo a perspectiva da segurança alimentar. A terceira diretriz é a universalização, né, que prevê o atendimento a todos os alunos matriculados na rede pública da educação básica. A quarta diretriz é a participação social, que prevê a participação da comunidade no acompanhamento das ações realizadas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, e aqui eu destaco o Conselho de Alimentação Escolar como um espaço institucionalizado desse acompanhamento e dessa participação social, inclusive com a participação de pais dos estudantes, né? E a quinta diretriz, então, a gente tem o desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais.
A quinta diretriz, portanto, a gente tem o direito à alimentação escolar, a sexta, desculpa, direito à alimentação escolar, que prevê garantir a segurança alimentar dos alunos com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre as idades e condições de saúde dos alunos. Bom, e como é que essa verba chega para os alunos, né? Quanto que chega para poder ofertar essa alimentação? Recentemente, esses valores foram atualizados em 2023, né? E o cálculo considera o censo escolar, ou seja, o número de alunos do ano anterior para poder mandar o recurso, o montante do recurso, os dias letivos do ano vigente, né? E a modalidade do aluno, que são essas aqui, né? Então, para os alunos da educação de jovens e adultos, uma oferta por refeição, né, de 41 centavos, o ensino fundamental no ensino médio, 50 centavos, para os estudantes que frequentam, além do ensino básico, o contraturno com atendimento educacional especializado, o AEE, 68 centavos, a pré-escola, com exceção daqueles matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas e remanescentes dos quilombos, 72 centavos. Para as escolas de educação básica que sejam localizadas nesses territórios, né, indígenas e remanescentes de quilombos, um valor de 86 centavos. E as escolas de tempo integral com permanência mínima de 7 horas, né, R$ 1,36, 37 centavos. Estudantes matriculados em creches, inclusive as localizadas em áreas indígenas e remanescentes de quilombos, R$ 1,37. E quando tem o fomento ao ensino médio integral, R$ 2,56. Sabe-se que esse é um valor de repasse que, para quem está calculando a refeição, é um repasse pequeno, é um incentivo, mas que precisa ser complementado, né, de alguma forma pelos municípios. E aí a gente tem aquela discussão sobre como que, enquanto gestão, a gente vai incentivar financeiramente e de outras formas também essa promoção da alimentação adequada e saudável e a oferta da alimentação adequada e saudável nos espaços dos ambientes alimentares. Bom, dentre as diversas legislações que o PNAE tem, né, eu queria destacar algumas com vocês. Eu vou deixar no final um material, né, que é o caderno de legislações, que está disponível no site do Governo Federal, no FNDE, mas eu queria destacar algumas que é preciso que a gente saia daqui entendendo minimamente, né? Uma voltada para a agricultura familiar, que está na Lei 11.947 de 2009, no artigo 14, que define, no mínimo, 30% dos recursos repassados pelo FNDE deve ser utilizado na aquisição de alimentos da agricultura familiar, tendo uma priorização para os assentamentos da reforma agrária, para comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas produtoras de alimentos que possam ofertar esses produtos dentro desses 30% dos recursos, né? Além desse fortalecimento da agricultura familiar no âmbito do PNAE, a gente tem um fortalecimento da própria alimentação saudável na escola, através da portaria interministerial 1010 de 2006, né, que estabelece diretrizes para a promoção da alimentação saudável na escola, dentre elas a educação alimentar e nutricional, a produção de hortas escolares, as boas práticas de manipulação dentro do espaço de produção, né, de alimentos, a restrição ao comércio do ambiente escolar, no ambiente escolar e de alimentos, essa restrição voltada para alimentos com alto teor de gordura, açúcar livre e sal, e também o monitoramento nutricional. Sobre essa portaria interministerial e esse incentivo para a promoção da alimentação saudável na escola, em 2023, a gente teve uma atualização com o decreto 11.820, né, em que ficou estabelecido a orientação das ações para essa alimentação saudável na escola a partir de 3 eixos estratégicos, né? A educação alimentar e nutricional, que já tinha nessas diretrizes anteriores, aí a doação e comercialização de alimentos e bebidas nesse ambiente escolar, né, para regulamentar sobre isso, a comunicação mercadológica de alimentos e bebidas, entendendo que tanto essa comercialização, quanto a doação, quanto o incentivo, né, na comunicação mercadológica, se direcionadas para uma alimentação não saudável, terão um impacto na saúde da criança e no consumo da alimentação adequada e saudável
dos escolares. E aí a gente precisou, com esse decreto, a gente tem um avanço de regulamentar esses pontos para que a gente possa garantir, de fato, e proteger aquelas crianças dessa atuação mais comercial, né? E o segundo eixo, né, a gente tem as ações em conformidades com o Marco de Educação Alimentar e Nutricional para as políticas públicas, que acho que vocês já devem ter visto em outro momento do curso, mas é um marco que orienta, dentro do cenário de políticas públicas e dos diversos espaços, como que pode ser feitas as atuações de educação alimentar e nutricional, as ações, né? E quais são os princípios que a gente deve seguir. E aí eu recomendo também a leitura desse material. E os guias alimentares para a população brasileira, tanto população em geral quanto menores de 2 anos. Bom, uma outra legislação é a respeito do profissional, né, do responsável técnico, que é o nutricionista, e que a resolução do CFN de 2024 traz uma alteração, né, e define critérios para o número mínimo de nutricionistas nas escolas, por escola, né, conforme religião e características locais, e não mais pelo número de alunos. Antes era considerado o número de alunos, e agora considera outras características locais e a região. Para isso, né, o FNDE, em parceria com uma universidade que eu não vou recordar agora, mas o material está disponível, né, construiu o Plan Penai, e vocês vão ter essa planilha para poder preencher, né, o número de regionais de ensino, o número de escolas rurais e quilombolas, e entender qual é o quantitativo de responsável técnico que vocês vão ter, e também o quantitativo de quadro técnico com outros profissionais não, com outros nutricionistas que vão contribuir com esse acompanhamento da alimentação escolar, ok? Então, lá vocês podem preencher, ele vai ser diferente para Nordeste A, né, que seria Bahia, Ceará, Piauí e Maranhão, e Nordeste B, considerando Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. E aí as outras regiões também estão disponíveis nessa mesma planilha, aqui só trouxe um exemplo de como vai estar explicado lá para vocês poderem acompanhar. Bom, sobre esses materiais, né, eu recomendo que vocês consigam parar um pouco para acessar tanto esse caderno de legislação de 2023, embora já tenha legislação nova que não esteja contemplada aqui, eu acho que o FNDE em breve deve atualizar isso no site, mas esse está disponível, né, no site do FNDE, e tem um link para vocês. E o Plan Penai, que é uma ferramenta de planejamento de cardápio. Então, para nutricionista, ou você que está aqui, mas que é nutricionista do seu município, possa ter acesso a essa ferramenta, que lá vai ter a planilha para que ela possa preparar melhor o cardápio dela, contar os macronutrientes e micronutrientes que devem ser ofertados para essa população, tá? Bom, de modo final, a gente vai, então, falar do Programa de Aquisição de Alimentos, que foi criado em 2003, foi substituído, então, pelo Programa Alimenta Brasil em 2021 e recriado agora em 2023. O seu objetivo, então, é promover o acesso à alimentação e o incentivo à agricultura familiar por meio da aquisição e da destinação de alimentos às pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, ele compra e ele também faz a doação, né, para que compra da agricultura familiar e faz a doação para pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. Bom, qual é esse público-alvo? O público-alvo é nessas duas mãos que eu falei aqui, né? Uma mão que traz essa produção e comercialização, tendo como público os agricultores familiares que tenham a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP ou o CAF, né, o cadastro, ou povos e comunidades tradicionais registrados no CAD único e que tenham essa produção. E a outra mão, que é a doação de alimentos, né? A outra via, que é a doação de alimentos, que tem como público-alvo as entidades da rede socioassistencial, os equipamentos de alimentação e nutrição, a rede pública e filantrópica de saúde, educação e justiça, e pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Bom, o PA ele tem algumas finalidades, né? Dentre elas, o incentivo à produção e inclusão social, pensando em apoiar a agricultura familiar, pesca artesanal, aquicultura, carcinicultura, piscicultura,
especialmente os produtos de produtores em situação de pobreza, né? Tem também como finalidade a garantia do acesso à alimentação, pensando em assegurar que pessoas em situação de insegurança alimentar tenham acesso regular a alimentos adequados e saudáveis. A valorização na produção nacional também é uma finalidade para estimular o consumo e dar valor aos alimentos produzidos pela agricultura familiar e setores afins do Brasil. O abastecimento alimentar, outra finalidade, para realizar compras governamentais de alimentos para abastecer programas como, por exemplo, Cozinha Solidária, né? O Cozinha Solidária é um programa que já existia antes e o governo agora se prontificou a abraçar a causa. Era uma atividade que tinha fortalecida e bastante atuante da sociedade civil e o governo se prontificou em forma de programa para apoiar. Outra finalidade, então, é o apoio à organização dos produtores, que possa auxiliar na formação de estoques por cooperativas e outras organizações de produtores. Além dessas 5 finalidades que eu falei, temos outras 4, né, que é o fortalecimento do comércio local, pensando em desenvolver circuitos e redes de comercialização para escoar a produção familiar e que esses circuitos possam ser principalmente circuitos curtos, que aí a gente tem um impacto ambiental menor, que a gente tem uma economia local circulando, enfim. Os hábitos alimentares saudáveis, pensando em incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis nas comunidades, a promoção da sustentabilidade, pensando em valorizar a biodiversidade, a produção orgânica e agroecológica e práticas de conservação ambiental, entendendo que se a gente está investindo em produção, mas a gente não pensa na sustentabilidade, a gente tem um prazo de validade para que isso continue sendo produzido. Então, investir nessa sustentabilidade é pensar que a gente vai ter um tempo a mais de produção de alimentos adequado, saudável, um cuidado com a terra e com o ambiente de modo geral, fontes de água, entre outros. E, por fim, o desenvolvimento social, pensando em promover o cooperativismo, associativismo e apoiar grupos específicos como povos tradicionais, mulheres, jovens e pessoas com deficiência, buscando reduzir as desigualdades, né? E é esse público, né, para o PAA, ele também tem algumas priorizações que vocês vão ver detalhadamente nos materiais instrutivos que vocês vão ter acesso. Bom, quais são essas modalidades do PA, né? Vinculadas ao MDS, né, que é o Ministério de Desenvolvimento Social, Assistência Social, Família e Combate à Fome, a gente tem a compra com doação simultânea, que é a compra de gêneros alimentícios e a doação simultânea, direta, né, às unidades recebedoras ou aos beneficiários. Eu compro e já faço essa doação direta para essas unidades recebedoras. Temos o PA Leite, né, com a compra de leite para doação também a essas unidades recebedoras ou beneficiários, que acontece no Norte, Nordeste e Nordeste de Minas Gerais. E a compra direta, né, que tem a compra de gêneros alimentícios com o objetivo de sustentar preços, permitir intervenções emergenciais ou um estado de calamidade. Eu compro e consigo ter um material para poder intervir em emergências caso aconteça no Brasil. E dentro do âmbito do MDA, né, a gente tem, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a gente tem o apoio à formação de estoques, um apoio financeiro para a constituição de estoques de alimentos por organizações fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de recursos ao poder público ou pagamento por meio de entrega de produtos. Então, a gente consegue fazer esse caminho de ter um estoque e depois ter um certo retorno para poder manter estável ali, né? E, por fim, a compra institucional, que é a compra de produtos da agricultura familiar para o atendimento de demandas por parte do órgão comprador e para a doação de beneficiários consumidores atendido pelo órgão. Essa é uma atualização, né, de 2023, que os órgãos organizacionais, governamentais, eles podem fazer essa compra institucional nessa lógica do PNAE também. Bom, para ter acesso ao PNAE, né, a gente tem, dialogando com a política de segurança alimentar, primeiro, o município ele tem que estar aderido ao CISAM, né, e tem que fazer adesão ao PAA por meio do CIS-PAA, que é o sistema de PAA, o digital,
Feita essa adesão, vocês vão ter, nesse manual de adesão que eu vou deixar disponível, acho que no próximo slide, né? A pactuação de recursos, como é que vai fazer, como vai ser a execução do programa, a prestação de contas, vai ter tudo isso. Mas um primeiro passo é essa manifestação de interesse através, e ter a base, né? Que é estar acessando, aderido ao CISAM e ao próprio PAA. Bom, os modelos de adesão, dessa adesão, eles podem ser com o estadual, quando o termo é celebrado entre o MDS e o Estado, sendo executado por uma secretaria de Estado, ou municipal, quando o termo é celebrado entre o MDS e diretamente com o município, que faz a gestão do programa de forma independente, né? Fica sendo responsável por todas as atividades necessárias para a execução do PAA. Esse é um material de apoio, tem outros também, mas eu acho que esse é bem direcionado e didático, né? Que vai fazer, ele é operativo e vai dizendo passo a passo de como vocês têm possibilidade de fazer. O PA tem várias modalidades, né? E tem vários caminhos para vocês seguirem. Eu recomendo que vocês possam ler para poder fazer isso nos seus municípios ou acompanhar quem é da sociedade civil também, né? Bom, e aí a gente encerra o nosso conteúdo como um todo, né? Passando pela relação da segurança alimentar e nutricional com a política pública, esse histórico das políticas, vimos a estratégia de alimentar cidades, o PNAE, o PAA, e aí eu queria propor para vocês uma atividade que é simples, né? Não vai tomar muito do tempo de vocês, e tem por título Olhando para Dentro, quais iniciativas federais você consegue identificar no seu município. E aí eu peço que vocês, com base nessa aula, façam uma busca ativa no seu município, seja com a gestão, ou em sites institucionais, ou outras formas que vocês tenham de captar essa informação das iniciativas do governo federal voltadas para a segurança alimentar que estão em execução no seu município. Principalmente a estratégia Alimenta Cidades, o PENA e o PA, que foram as destacadas aqui, mas se vocês identificarem outras, podem colocar também. E após essa identificação, que vocês possam compartilhar a experiência que vocês tiveram e no município de vocês, no fórum de debate, a partir das questões, né? A primeira questão, quais foram as iniciativas governamentais que estão em execução no seu município, quais são elas? A segunda, tem alguma das destacadas em aula, as 3 destacadas em aulas, que está em execução no seu município? E a terceira, a partir da sua busca, qual das iniciativas você considera que pode ser o destaque da sua cidade com relação à contribuição para a segurança alimentar da população? E aí vocês vão ter um tempo para poder postar isso no fórum e as tutoras vão ficar acompanhando vocês para esclarecer qualquer dúvida. E elas também podem entrar em contato comigo para esclarecer qualquer dúvida. Essas são as tutoras. Eu agradeço muito o tempo que vocês ficaram aqui comigo e a confiança desse processo. Boa sorte. As referências que vocês podem acompanhar. E é isso. Obrigada.